como seria o mundo sem cristianismo, tá? E hoje, antes da gente ir na pesquisa, né, científica que nós estamos lendo, estudando, analisando, antes de irmos para o segundo ponto, né, que está interessando a gente, o título é O Nazismo como Religião. Antes disso, a gente vai, então, fazer aqui, comentar alguns pontos de um texto que interessa, digamos, a essa nossa pesquisa. Esse texto ele foi tirado do jornal El País, tá? E a gente, então, vai analisar alguns itens que ele vai mencionar. A pergunta é, por que cristãos elegeram Hitler? Mas não só elegeram, tá? Por que cristãos defenderam Hitler? Mesmo sabendo o que ele cria, o que ele pensava e etc. Tá bom? Mesmo sabendo, ainda assim, defenderam e votaram nele. Então, vamos ver aqui. Ao longo da década de 1920, Adolf Hitler era pouco mais do que um ex-militar bizarro, escalão que poucas pessoas levavam a sério nos anos 20. Segundo, ele era conhecido principalmente por seus discursos contra as minorias, políticos de esquerda, pacifistas, feministas, gays, elites progressistas, imigrantes, a mídia e a Liga das Nações, precursora das Nações Unidas. Então, a pregação dele era contra tudo isso. Era assim que ele era conhecido, mas ninguém dava importância, né? Não era alguém importante, não é para se considerar. Em 1932, porém, 37% dos eleitores alemães, e lembrando que a Alemanha é evangélica, principalmente cristã. A maioria é evangélica, é luterana, né? E outro grupo maior católico, e um grupo pequeno era de outros grupos religiosos ou não religiosos. Então, 37% dos eleitores alemães votaram no partido de Hitler, a nova força política dominante no país. Em janeiro de 1933, ele tornou-se chefe de governo. Quinto, porque tantos alemães instruídos votaram em um patético que levou o país ao abismo. Por que tanta gente aparentemente inteligente votou naquilo? Tá? Então, essa é a questão que vão ser levantados alguns pontos para a gente compreender por que uma coisa tão insignificante se tornou tão forte dentro daquele país, a Alemanha. Primeiro lugar, segundo esse estudo. Em primeiro lugar, os alemães tinham perdido a fé no sistema político da época. A jovem democracia não trouxera os benefícios que muitos esperavam. Muitos sentiam raiva das elites tradicionais, cujas políticas tinham causado a pior crise econômica na história do país. Buscava-se um novo rosto. Um antipolítico promoveria mudanças de verdade. Muitos dos eleitores de Hitler ficaram incomodados com seu radicalismo, mas os partidos estabelecidos não pareciam oferecer boas alternativas. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, porque
que a Alemanha tomou posição, a 37% começou, né, a dar importância a Hitler e às suas pregações. Tá bom? Aqui tem outros pontos, aqui tem o segundo lugar, né? A gente vai comentar então na próxima oportunidade. Tá ok?